Olá, mais uma vez, muito bem-vindos ao nosso canal Além Fronteiras. Para quem não me conhece, a Nádia Santos. É um imenso prazer estar aqui com vocês novamente, tá bem? Comentem, curta, compartilhe, deixe seu like. Para mim, para nós, para nossa família, é muito importante que vocês comentem conosco o que vocês estão achando, o que vocês querem saber. Não hesitem em deixar aí nos comentários, interagem com a gente, isso é muito importante para nós, esse feedback, tá bem? Dentro do conteúdo que nós estamos passando para vocês. O intuito desse canal, volto a dizer para quem não nos conhece, é partilhar com vocês toda a nossa trajetória, toda a nossa experiência, e da mesma forma que foi importantíssimo para nós, pessoas dessa plataforma do YouTube, as nossas pesquisas que nos ajudaram em muito, da mesma forma que foi de imprescindível para nós, nós também decidimos criar o nosso canal para partilhar com vocês também toda essa experiência, tá bom? Mas o tema de hoje, de agora, você tem perfil para ser um imigrante? Você tem perfil? Até uma pausa, né? É um tema bem complexo que eu resolvi abordar, já estava pensando há bastante tempo, desde a nossa migração, desde os nossos primeiros meses cá em Portugal. Por quê? Quando se fala em migrar, gente, infelizmente, a grande maioria, eu vou falar primeiro no modo geral, vocês podem comentar aí com a gente, comigo, e dizer se eu estou errado e se não é isso que a gente ouve na grande maioria das vezes. Poxa, eu vou imigrar, eu quero imigrar, nossa, eu quero muito mudar de país, por N motivo, por isso, por A, B ou C. Primeira questão que vem, eu preciso de quanto? Quanto que eu preciso para imigrar? Seja para Portugal, para Estados Unidos, para Itália, para Europa, para onde for. Seja para o país que for, em unanimidade, eu acho que a primeira pergunta que vem da grande maioria é essa. Quanto eu preciso para migrar? Certo? Primeiro grande erro. Por quê? Já lanço a pergunta e já vou te dar a resposta. O dinheiro, gente, é uma coisa óbvia. Você vai precisar, sem sombra de dúvida, ele faz parte de todo o seu planejamento. Aliás, não só na sua migração, como para tudo nessa vida, certo? Comentem aí, por favor, comentem. Então, primeiro item que nem precisaria estar sendo tão abordado, mas infelizmente parece que as pessoas, eu não sei o que acontece, parece que a grande maioria ainda não entendeu ou não querem entender, ou ainda tem essa mentalidade de achar que o dinheiro prevalece em tudo nesta vida. Então eu quero muito que vocês assistam esse vídeo do início ao fim, né? Porque uma coisa leva a outra, e daí sim você tirar a sua conclusão, fechar a sua ideia, o seu planejamento, perguntar para si mesmo se realmente você tem perfil para imigrar. Porque ao contrário do que a grande maioria acha, que é simplesmente quanto eu preciso, que é uma regrinha automática que vem cá, quanto eu preciso, tantos euros, tantos dólares, tantos francos, libras ou enfim, a moeda que seja do determinado país que a pessoa queira migrar. Não. Um grande equívoco. Repito, dinheiro é uma coisa óbvia, gente. Claro que você vai precisar, né? O quanto mais, melhor, né? Quanto mais reserva financeira você tiver, mais conforto financeiro você vai ter, certo? É uma regra automática. Uma coisa já vai direto à outra. Se você vai migrar, você precisa de uma reserva. E quanto mais, melhor no sentido de conforto financeiro. Primeiro item, certo?
Segundo item. Nossa, mas eu quero que vocês comentem também, porque eu tenho certeza que assim como eu, como a minha família, eu tenho certeza que vocês também, a grande maioria, ouviu e ouvem isso a todo momento. Entra lá na plataforma do YouTube ou do Instagram, ou um vídeo do amigo, ou na própria família, conhecido, enfim. Se o fulano foi, nossa, mas o fulano foi, mas ele é isso, aquilo, eu não vou citar aqui porque eu acho nem tudo dá para se falar, né? É um pouco desagradável e desnecessário. Aquelas comparações absurdas que as pessoas fazem de se o fulano deu certo, mas o fulano tem 10 filhos, 5, 3, 2, ele tem 5 filhos, o cachorro, o periquito, o papagaio, deu certo? Então eu também dou. Imagina, tranquilo, suave na nave, não é? Comentem aí, eu duvido quem não já tenha ouvido isso. Então, gente, esse segundo item é assim, é um tiro no pé. Também, adianto, é um tiro no pé. Por quê? Imigrar, gente, você precisa ter, eu já chego lá, a sua alma de imigrante, o seu perfil de imigrante, muito antes, essa preparação, muito antes de dinheiro e de comparações com famílias, pessoas, vizinho, amigo do amigo, certo? Então, esse é o segundo item. Eu fiz até uma colinha aqui para poder citar, porque são temas específicos e que tem levado muitas pessoas a imensas frustrações e desastres nos seus planejamentos, certo? Então, o primeiro é achar que quanto eu preciso, dinheiro acima de tudo e de todos, e é um naufrágio, a chance de você dar errado é imensa. Segundo, são essas comparações de se o fulano tem 5 filhos e deu certo, eu também dou. Mas se o fulano não tem formação, não teve formação acadêmica, curricular no Brasil ou no país que ele tá, eu tenho a minha formação, eu tenho a minha faculdade A, B, C, número 1, 2, 3, 4, a minha pós-graduação, meu currículo é exemplar, fatalmente, não, tranquilo. Se ele não tem nada e deu certo, tranquilo. Eu tô tranquilo, com certeza irei dar. Anotem aí. Outro tiro no pé, certo? Qual outro fator, né? Dinheiro, comparações absurdas, errôneas. E perguntinha básica, né? Para agregar dentro desse contexto, se você tem perfil de imigrante ou não. Como que você se preparou para a sua imigração, né? Como que você se preparou para essa imigração? Ela foi do dia para a noite? Ela foi por esse período? Eu vou falar do Brasil, gente, porque a nossa situação, a nossa imigração foi Brasil-Portugal. Então, eu não vou citar Estados Unidos, eu não vou citar Itália, eu não vou citar Paris, eu não vou citar outros países, Japão, porque não vem ao caso, certo? Então eu vou citar Brasil versus Portugal. Então, como você se preparou? Como você se preparou psicologicamente? Quarto item, né? Como foi? Como você preparou a sua mente
né? Gente, anotem aí. Muitas pessoas cobram consultoria, viu? Tem cobrado caro por essas consultorias. E assim, eu venho dizer para vocês aqui do fundo do meu coração, da mais profunda realidade do que eu tenho acompanhado desde do nosso antes vir e o estar cá em Portugal e presenciar pessoas em profunda depressão, em voltar, em naufragar, em desistir, em abandonar, chutar tudo pro alto por justamente não ter esse perfil de imigrante. Porque se você não tem esse perfil, gente, dentro dessas inúmeras questões que eu vou citar aqui para vocês, repensem muito, mesmo que você já esteja aí do outro lado de malas prontas, repensem muito, para ver se realmente você se enquadra dentro desse perfil, para ver se você realmente está preparado para ser um imigrante, para migrar, seja para o país qual for, mas no caso aqui é Brasil versus Portugal. Então, recapitulando, como que você preparou a sua mente, a sua educação, os seus costumes, a sua postura e os seus apegos? Estou olhando aqui porque eu até anotei, gente, porque são itens primordiais para você fazer esse autoanálise, essa autorreflexão e tirar a sua euforia, a sua angústia, a sua decepção com o seu país mãe. Nós bem sabemos que na maioria das vezes as pessoas tomam, não são todas, mas na maioria das vezes as pessoas tomam decisões nesses momentos críticos, né? Às vezes estão passando por diversas situações que desagrada, de profundo desgosto, perda ou outras situações, e misturam esses sentimentos de fato, com o que elas realmente queiram. E daí checar, falar, não, isso é realmente o que eu quero e eu estou realmente preparado, certo? Porque mesmo você tendo o seu perfil de imigrante, vai ser uma mudança radical na sua vida e vai ser impactante. E se você não tem esse perfil, fatalmente isso vai ser um extremo problema na sua vida, certo? Então, vou voltar aqui aos temas para a gente conseguir desenvolver melhor esse assunto tão complexo. Por isso que eu decidi vir cá partilhar com vocês, porque assim, não dá para ver inúmeras pessoas, famílias frustradas, extremamente frustradas. Nós conhecemos pessoas solteiras, casadas, com filhos, sem filhos, sozinhas e com diversas situações e dentro desse contexto. E nitidamente as pessoas que têm perfil de imigrante e as que não têm perfil de imigrante. Daí a razão desse vídeo, justamente para poder vir aqui ajudar e para que vocês repensem, digo e repito. Faça uma reflexão, como dizia meu velho pai, deita a sua cabecinha no seu travesseiro e pense e analise 1000 vezes antes de tomar a decisão mais importante da sua vida, porque com certeza é a decisão mais importante da sua vida, é a maior mudança que uma pessoa pode fazer na vida, é mudar de país, certo? Você tá saindo do seu país mãe, você tá saindo do país onde você foi criado, educado toda uma vida, né? Então é uma mudança enorme, imensa, e que exige planejamento, né? Isso é uma coisa óbvia, né? Planejamento, muito planejamento, muita disciplina, muito foco, muita dedicação, muita abdicação, dentre outras coisas. Só que antes dessa parte bonitinha
né, teórica, fácil de passar o passo a passo. Isso é muito fácil passar para vocês. E eu vou vir cá passar para vocês esse outro perfil, essa outra parte que não tem nada a ver agora com o perfil do imigrante. São coisas bem diferentes. E separem muito bem isso na cabecinha de vocês. Essa parte teórica de planejamento, foco, fé, força, determinação, coragem, é uma regra básica para qualquer pessoa que vai tomar esse tipo de decisão na vida, certo? Isso aí é um outro tema para um outro vídeo para vocês. Agora, se você não tiver esse perfil de imigrante, não adianta você ter um excelente planejamento, não adianta você ter guardado fortunas, dinheiro de toda a sua vida, todas as suas reservas, todo o seu sacrifício financeiro, mental, psicológico, a sua planilha, o seu planner, nada vai adiantar. Posso garantir para vocês, tá? Garanto para vocês, por experiência própria, mas principalmente relatos de pessoas que não têm esse perfil de imigrante. Graças a Deus, gente, eu, Nádia, graças a Deus, eu sempre tive, desde muito jovem. Eu tenho os meus familiares aí, podem comentar. Minha mãe, meu pai já, Deus o levou, mas minha mãe, meus irmãos, meus sobrinhos, enfim, as pessoas que me conhecem, minhas amigas, meus amigos, sabem, quem me conhece sabe que eu sempre tive já esse perfil de imigrante, já desde muito jovem, graças a Deus. Então, por isso eu nunca tive medo, nunca tive aquele medo que a grande maioria das pessoas tem. Ai, meu Deus, como vai ser? Meu Deus, nossa, eu não vou estar na minha zona de conforto. Vou resumir para vocês, esses medos que a grande maioria das pessoas tem, no geral, de verdade, do fundo do meu coração, eu nunca tive e não tenho. Confesso para vocês que não tenho, tá aqui, dá para ver no fundo dos meus olhos. Nunca tive. Nunca tive mesmo, justamente por já ter isso dentro de mim desde muito jovem. Então, gente, vamos lá. Se você, veja bem, tudo isso que eu tô falando é para te ajudar a imigrar. Não é para jogar um balde de água fria na sua imigração, muitíssimo pelo contrário. Não é para te desmotivar, muitíssimo pelo contrário. Não é para você desistir, muito pelo contrário. Não é para falar, olha, você não pode, você não consegue. Não, muito pelo contrário. É para te mostrar diretrizes e separar o que é o que. Porque muitas pessoas vendem sonhos. É muito fácil chegar aqui, me produzir para vocês, montar todo um cenário espetacular, né? Abrir uma bela taça de um bom vinho, que é água, mas só para simular. Bons vinhos, bons queijos, uma paisagem espetacular. Digamos de passagem que Portugal é um país belíssimo, dispensa filtro. Ele fala por si só. A beleza de Portugal é indiscutível. Então, não precisa ninguém produzir vídeo, e, sabe, pompas e me fugiu a palavra agora. Enfim, se encher de... Não, gente, Portugal todo mundo já sabe. Quem não conhece pessoalmente, conhece pelos vídeos ou já ouviu falar. E quem não ouviu, quem nunca viu, estou cá para falar para vocês e ajudar. A beleza de Portugal é indescritível, indiscutível, ponto. Então, não precisa ninguém vir cá para glamouriar. Essa era a palavra que eu queria dizer. Encher de glamour para vocês e sonhos para dizer que, olha, isso vai ser espetacular. Basta você trazer X euros. Uma família, tantos euros. Um casal, tantos euros. Casal com filhos, tantos euros.
Ah, um casal com 3 filhos, cachorro, periquito, papagaio, sogra, sogro, cunhado, tantos euros. Ah, faça isso? Olha, anotem aí. Tantos euros para tantas pessoas, você aluga em tal lugar, você arrenda em tal lugar. Ah, eu vou gastar tanto de arrendamento. Ah, eu vou gastar tanto de luz e água. Gente, é um absurdo. É um absurdo você tomar isso como base na sua vida. Gente, pelo amor de Deus, não façam isso. Antes de qualquer coisa, para e pensa, pelo amor de Deus. Será que eu tenho perfil de imigrante? Será que eu me enquadro neste perfil de imigrante? Então vamos lá. Qual que é o perfil de imigrante, gente? Vou tomar como base a minha história, a minha família, as minhas filhas e marido, certo? O nosso exemplo. Gente, uma mosca é mole? Mais de um ano cá em Portugal, eu tinha falado, falei, gente, eu nunca vi uma mosca. Agora, no verão, deu para aparecer mosca, até no vídeo. É para descontrair um pouco, né? Elas vieram para descontrair um pouquinho aqui. Deixa elas. Então, recapitulando. Pelo amor de Deus, gente, repensem. Pensem com carinho, analisem antes de tomar essa decisão no impulso, por olhar paisagem, beleza de Portugal, pessoas lindas, maravilhosas, mostrando para vocês lugares belíssimos. Eu também vou mostrar para vocês, a partir do momento que você se presta a criar um canal no YouTube, obviamente que você precisa mostrar, né, o país, as cidades, os locais, os restaurantes, os lugares típicos, a gastronomia, enfim, tudo sobre o país. Obviamente, mostrando tudo sobre o país, vocês vão ficar assim como eu fiquei, perplexa da beleza e fico até hoje, porque realmente é surreal, é divinal. Portugal é uma beleza absurda. Até o pôr do sol é diferente, sim. Não que o nosso Brasil não é lindo, nada disso. Isso é pauta para outro vídeo, outro tema. Mas é muito especial, sim. Deus, quando criou Portugal, vou te dizer, olha, fez com muito carinho também, viu? É esplendoroso, é indescritível. Então, obviamente, assistindo toda a beleza de Portugal, as pessoas se encantam, certo? Comentem aí. Só que vocês não podem tomar como base apenas esses princípios, né? De beleza, de o fulano deu certo, eu também dou. O ciclano deu certo, então para mim, como eu já citei atrás, essas comparações. Então, obviamente, nós, no nosso canal Além Fronteiras, também iremos mostrar para vocês viagens, tudo sobre Portugal, as coisas mais belas de Portugal e os pontos, vamos dizer, negativos de Portugal, se é que eu posso chamar assim, entendeu? E alimentação, poder aquisitivo, trabalho, política, etc. e tal. Não tomem isso como base para a sua imigração. Pelo amor de Deus, não façam isso, porque é uma mudança radical. Então vamos lá. Até engasguei. Só um segundinho. Gente, falar muito, eu tô parecendo aquelas jornalistas aqui, ó, os JN do Brasil aí, plim, plim. Perdão, não vou editar, tá? Bora, segue o fluxo, vamos lá. Vou recapitulando, gente. A gente brinca, mas o assunto é sério. Como você se preparou, né, gente? O principal. Então, assim, um fator, gente, fundamental. Assim, eu desde sempre, muito antes, gente, a preparação para você migrar é uma coisa já que tem que vir dentro de você, da sua cultura, da sua educação há muitos anos na sua vida.
Então, isso eu sempre tive, desde solteira e desde quando me casei. Eu sou casada há mais de 26 anos e temos as nossas filhas e nós a educamos. Então, assim, a minha criação já foi assim. Eu já fui criada de uma maneira diferente. A minha criação já foi um pouco diferente da criação, obviamente, que eu dei às minhas filhas. Mas o tema que eu quero chegar é: nossas filhas nós educamos, gente, sempre para o mundo. O que é criar os seus filhos para o mundo? Vou dar um exemplo. Nós nunca educamos assim, olha, vou falar de exemplos bem simples e fundamental na migração, porque você vai passar por situações que exijam economia, que exijam disciplina para você conquistar aquilo na tua vida, né? Seja uma faculdade, seja um trabalho, seja uma migração, como é o assunto aqui. Então, nossas filhas, nós sempre educamos o quê? Para o mundo. Eu sempre educo as minhas filhas preparadas para o mundo, em aprender a fazer tudo sozinhas. Então, assim, eu sempre, muitas vezes a gente foi criticado. Nossa, coitadinhas, são tão jovens e já cuidam, já ajudam nas tarefas de casa, já ajudam nos deveres de casa. Não, mãe, tadinhas, principalmente por serem mulheres, né? De terem aquela cultura no Brasil, infelizmente, né? A grande maioria ainda tem essa cultura de tratarem os filhos como bibelôs, né? De achar assim, muitos ainda no Brasil têm filhos, conheço inúmeras pessoas que têm filhos, não só adolescentes, como adultos, que ainda levam o prato de comida na mão, que dão a roupinha lavada e passada na mão. Gente, olha, eu estou falando aqui, não tenho nada a ver com a criação de cada família. Estou apenas citando itens, situações que para quem vai imigrar é fundamental, para que o seu filho não sofra nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de problema na adaptação, etc e tal. Então, para que isso aconteça, eduque o seu filho para o mundo e não numa bolha, quando a maioria cria numa bolha. Vocês sabem disso. Então, nossas filhas, nós nunca a educamos numa bolha, sempre ensinamos a trabalhar desde jovem. As duas mais velhas, nós temos uma que mora no Brasil, casada, vai ser mamãe agora, em breve, para o mês de outubro, graças a Deus, uma bênção. Sempre fui muito criticada quando falava para ela já trabalhar, para arrumar o trabalho, ela estava naquela fase da faculdade, né? E muitos vinham, nossa, coitada, e muitos, mas muitos, tantos familiares quanto amigos, nossa, não, só estudar, coitadinha, nossa, mas não dá, que judiação, papapá. Falei, gente, eu não educo filha minha numa bolha, eu educo para o mundo. Elas têm que estarem preparadas para o mundo. O que é educar para o mundo, gente? Estar preparada para qualquer tipo de situação. Qualquer tipo de situação. Exemplo, desemprego, Deus me livre e guarde, a falta de um alimento, a falta de dinheiro, precisar tomar uma iniciativa, precisar tomar uma atitude rápida do dia para a noite, acontecer N mil situações que você precise tomar uma decisão rápida. E se você não tiver, se você for criado numa bolha onde mamãe e papai dá tudo, mamãe e papai faz tudo, mamãe e papai paga todas as suas contas, ou mamãe, papai, vovó, titio, titia, que eu conheço famílias que avós, tios, tias, a família inteira paga coisas para as outras pessoas da família. Gente, digo e repito, nada contra, mas não estou aqui para julgar ninguém, estou aqui para ajudar dentro da minha experiência, dentro da onde as pessoas perguntam, nossa, da onde vem a sua força, da onde vem a sua naturalidade, das suas filhas, nossa, como que elas se adaptaram tão bem? Tá aí a resposta. Eu acho que
Acho não, afirmo para vocês com convicção, tá aí as respostas. Então elas foram criadas assim, desde muito jovens a cuidar do seu próprio quarto. Eu fui criada assim, os meus pais vieram numa situação muitíssimo boa, sou filha e neta de fazendeiro, quem nos conhece sabe. E nós passamos por N's, até quando eu tinha a idade das minhas filhas, nós éramos chamados no interior de São Paulo de burguesinhos. Os burguês. Os burguesinhos. Eu até quero que comentem aí, os familiares, os amigos, bem sabem disso, que até hoje brincam lá, e quando eu tenho familiares que moram lá, ainda brincam sobre isso. Porém, minha mãe, meu pai sempre nos educou dessa forma. Minha mãe chegou a ter 3 empregadas, cozinheira, copeira, e nos últimos anos da vida do meu pai lá no interior foram assim. Meu pai teve um problema de saúde e aí minha mãe já não estava conseguindo mais dar conta de tudo, da casa, do tratamento dele, da alimentação dele. E graças a Deus, naquela época, eles estavam muitíssimo bem de situação ainda e podia desfrutar desses privilégios. Só que, mesmo assim, gente, eles sempre assim nos educaram a levantar, a cuidar da nossa higiene pessoal. A gente não saía do nosso quarto, fui educada assim, gente. Eu não saía, nem eu nem os meus irmãos, nós não saímos dos quartos sem antes arrumar as nossas camas, mesmo com as empregadas. Arrumar o nosso quarto, as nossas camas, guardar os nossos itens pessoais, estar com o nosso quarto impecável, nosso guarda-roupa arrumado, para daí sim ir até a mesa, tomar café e cuidar das nossas obrigações, que era estudar, os nossos afazeres, ajudar nas tarefas da casa, mesmo a minha mãe tendo essas ajudantes, né? As secretárias dela, as secretárias do lar, que até, desculpa, eu falei empregada, mas é um nome que incomoda, né? Porque, aliás, hoje, graças a Deus, na Europa nem existe isso, aliás, existe, mas é uma coisa bem diferente, assim, porque graças a Deus que no Brasil também já faz muitos anos que isso não existe, né? Glória a Deus que os tempos mudaram, né? Então, é isso. Então, fui criada dessa forma, gente, eu e os meus irmãos. Então, mesmo tendo condições financeiras, a gente sempre foi ensinado, educado para saber fazer, cozinhar. Eu aprendi a cozinhar muito jovem. Minha mãe não me pegou na mão, não. Olha, vem cá, é assim, assim. Você quer aprender? Quero. Eu ia lá, olhava fazer e aprendia a fazer. Eu sempre tive a iniciativa, a atitude de querer fazer, né? E os meus irmãos a mesma coisa. Então, os meus pais também, quando nós fomos para a fazenda, do sítio, quando meu pai recebeu o sítio de herança da minha avó, eles foram lá para a enxada, foram lá carpir, ajudar no gado, nas plantações, botar a mão na massa mesmo e assumir parte lá da fazenda, enfim. Então, nós sempre fomos educados dessa forma. E da mesma forma que eu fui educada, essa base que eu tive dos meus pais, olha, minha mãe sempre disse, vocês precisam saber, porque nós nunca sabemos o dia de amanhã, certo? Isso é um fato. E assim eu passei para as minhas filhas mais ainda, muito mais, de uma maneira maior ainda, porque nós viemos do século 21, certo? Por que mais? Porque lá na criação dos meus pais, era a época de vacas gordas, como a gente sempre fala, dos meus pais, dos meus sogros, eram outras épocas. Nós estamos nos falando, gente, coisas de 60, 70 anos atrás, 80 anos atrás, dos nossos pais, avós. Então, já não condiz mais. Então, na criação das minhas filhas, eu já puxei mais, porque já sempre falava para elas, aquela época de vacas gordas, que nós não precisávamos trabalhar.
Eu nunca precisei trabalhar. Eu fui trabalhar depois de casada, trabalhar fora, né? Que eu falo, eu fui trabalhar fora depois de casada. Porque graças a Deus, eu nunca precisei trabalhar fora morando com os meus pais. Isso foi uma realidade lá do passado, certo? Certo. Então, eu passei essa criação para as minhas filhas. Então, da mesma forma, sempre eu ensinei, a mesma forma que minha mãe sempre disse, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, e os meus pais falavam uma coisa que eu jamais vou esquecer, mesmo para ensinar os funcionários, meu pai falava com os empregados da fazenda, com o pai dele, que eram imensos, falava, até para ensinar, você precisa saber. Então, não adianta você ter o dinheiro se você não sabe comandar. Se você não sabe ensinar as pessoas a como fazer, a como lidar. Então, isso sempre teve na minha mente. Sempre, sempre teve na minha mente. E passei isso para as minhas filhas, gente. Passei isso para as minhas filhas. Então, todas elas foram educadas dessa forma. A aprender a fazer, sempre cobrei, olha, tenham atitude. Tenham atitude. Tenham sempre atitude de querer fazer. Não esperem que venham dar nada na mão de vocês. Claro, gente, isso não é ser rude, isso não é ser nós, muito pelo contrário. Inúmeras vezes nós somos pais extremamente amorosos, sou uma master mãezona, mãe leoa, daquela carinho, afeto, não tem nada a ver com isso. E quem ama, cuida, e quem ama, educa. Quem ama, educa seus filhos. Quem ama, educa. E educar, gente, é isso. É você passar valores do ser e não do ter. E muito se passa isso, principalmente no Brasil. Vocês sabem disso. No Brasil, infelizmente, tem essa cultura de ter, né? Ter um guarda-roupa cheio, ter carro, ter coisas, ter objetos materiais, como se isso agregasse valores na vida de alguém. Como se isso trouxesse cultura a alguém. Não, não traz. Isso são coisas extremamente fúteis. Roupa, você precisa ter o mínimo necessário. Todo mundo sobrevive com pouca ou com muita. Isso não te traz valores culturais que você carrega aqui. Como meu avô falava, tudo que tá aqui ninguém te rouba. É o estudo, é a cultura. Eu sempre tive isso na minha mente. Meu avô, que morreu com 100 anos, 1 mês e 17 dias, e os meus pais, certo? Então, nossas filhas foram educadas neste caminho, gente, preparadas para o mundo, preparadas para o pior, porque o melhor é fácil. Você saber lidar com a situação, com o dinheiro, com a carteira recheada de dinheiro, com créditos, com um belo carro na garagem, com uma casa maravilhosa, num ambiente onde nunca te faltou nada, onde todo mundo te paparica, onde você faz assim, você nem fecha a boca, já vem a mamãe, o papai, a vovó, o titio, a titi, já, ai, o que foi? Toma e resolve o seu problema. Não, gente, isso não é ser uma pessoa preparada para o mundo e nem para a vida, certo? Então, tá aí, muito menos para você ser um imigrante. Então, repense. Esse vídeo é um vídeo longo, não dá para fazer um vídeo curto, porque são vários detalhes primordiais na vida de um ser humano e de um ser humano que está aí do outro lado da tela, assim como eu tive um dia, só que com essa enorme diferença, já preparada, já muito antes, mentalmente, culturalmente, psicologicamente, emocionalmente. Então, para mim, tá sendo tranquilo. A minha imigração foi uma bênção, exatamente por esses valores, porque eu nunca tive apego material. Eu abomino pessoas que autovalorizam, eu digo e repito, eu abomino pessoas que têm apego absurdo a coisas.
a dinheiro, a bens materiais. Eu abomino. Desculpa a palavra, é pesada? É, mas realmente eu abomino, porque isso é de um mal tão grande em todos os aspectos da vida, que se a pessoa parasse um segundo e raciocinasse, ela mudaria em 3, 2, 1 e reveria seus conceitos. Principalmente neste novo mundo, neste novo. Então, gente, esse aspecto da educação, de como você foi educado, como eu citei agora para trás, desses exemplos simples, porém de extrema importância. Por quê? Para quando você chega do outro lado do mundo, ou mesmo quem não imigrou, eu acho que isso é fundamental para a vida de qualquer ser humano. Você pode mudar simplesmente de cidade. Se você não tem esse tipo de preparo psicológico, emocional, educacional, você não sobrevive, você não consegue mudar de bairro, você não consegue mudar de casa, de cidade, muito menos de país. Gente, a conta é básica. Não precisa fazer muito esforço para você chegar a esse denominador comum, certo? Basta você pensar um pouquinho e daí você olha e vê o porquê de tantas pessoas passando por tantos conflitos, tanto desastre, tanta decepção e naufragar e falar, nossa, deu errado. Na maioria das vezes é porque não tem esse preparo, tem esses apegos materiais, emocionais. Se você é uma pessoa que você não arruma o seu próprio quarto, espera que alguém arrume para você, não cuida da sua alimentação, espera sempre que o outro vá fazer para você, não cuida do seu dia a dia, não planeja o que você vai fazer no dia de hoje, nem no dia de amanhã, espera sempre que o outro faça por você, certo? Eu acho que com certeza a maioria de vocês conhece pessoas assim. Comentem aí, gente, comentem. Vamos falar muito sobre esse assunto, porque é um assunto extremamente complexo. É o que faz a diferença para repensar na sua migração. Não é isso aqui, ó. Se fosse só isso, estava todo mundo ótimo, estava todo mundo bem. Era só planejar, guardar, fazer um bom planejamento. Todo mundo ia ser feliz, todo mundo ia dar certo. Por que que não dá? Na maioria das vezes é exatamente isso, gente. 99,9% das pessoas que não têm sucesso na sua migração são todos esses itens. Não são pessoas preparadas mentalmente, psicologicamente. Vou dar outro exemplo desses que eu já dei. Se você é uma pessoa que passou a vida com a mente fechada do eu não faço, eu não quero, eu não aceito, eu não admito, eu jamais faço isso, eu jamais faço aquilo. Repense muito, porque mente de imigrante, alma de imigrante, não tem esses quesitos, não fazem parte da nossa mente. Muitíssimo pelo contrário. Você tem que ser uma pessoa assim extremamente preparada. Eu falo, gente, a minha filha mais nova tem 10 anos de idade. Ela desde novinha sempre ajudou, sempre a ensinei. Nós passamos esses valores, repetindo novamente, a cuidar das suas próprias coisas, a cuidar do sujou, limpou, regrinhas básicas, gente. Sujou, limpou. Você sujou, você limpa. Não empurre para o outro aquilo que é seu dever de fazer. Sabe por quê? Parece um exemplo tão simples. Fala, nossa, mas o que tem a ver? O que essa mulher tá falando? Nossa, que nada a ver. Tudo a ver. Porque ali você tá passando para o teu filho valores,
para quando ele estiver na vida adulta, ele não vai humilhar um funcionário dele, ele não vai, num cargo humilde que ele precise trabalhar, ele vai ter a humildade de fazer e não vai ter problema nenhum com isso, porque para ele é um orgulho, é normal, ele não foi educado do eu sujo e alguém lava, eu sujo e alguém limpa, eu faço, não vou falar palavrão cá, né? Desnecessário, nananã, e alguém limpa. Então, gente, repense, se você foi educado nessa cultura cheia de preconceito, criado numa bolha onde sempre teve alguém para fazer por você, alguém para servir por você, alguém para fazer tudo para você, e você sempre foi uma pessoa criada numa bolha e se orgulha disso, repense os seus conceitos, porque com certeza, se você, a não ser que você seja, mas mesmo assim, eu ia falar, a não ser que você seja um trilhardário, mas mesmo assim, você pode ser um bilionário, um trilhardário. Na Europa, a cultura é completamente o oposto. O Brasil é assim, a Europa é assim. Completamente o oposto. Essa cultura que nós temos aí no Brasil, de ter e não ser, aqui é exatamente ao contrário. Aqui é cultura, aqui é estudo. E então, por isso que para nós, para mim, para minha família, foi tranquilo. A minha adaptação, nossa, é o que eu falo, eu me sinto em casa. Eu me sinto em casa porque eu sempre detestei essa cultura brasileira, falo isso sem problema algum. Desculpa se isso ofende alguém, mas isso não é ofensa, isso é um relato, certo? E sempre me incomodou muito essa cultura de ter e não do ser. Sempre me incomodou muito ainda existir, mas você é filho de quem? Entendeu? Olha, mas namora o fulano, que o fulano tem isso e tem aquilo. Coisas, gente, eu sempre abominei. E criei e eduquei as minhas filhas exatamente ao contrário. Da mesma forma que eu fui educada. Eu digo e repito, eu abomino. Eu sempre passei para elas o quê? Estudo. Tanto que todas são apaixonadas. As minhas filhas, assim, eu tenho uma filha, a mais velha aqui em Portugal, tem 24 anos e o que ela mais ama e prioriza fazer é estudar. E também trabalha. E tenho o maior orgulho disso, graças a Deus. As outras, mesma coisa, já estão dominando 4 idiomas já agora, com o próximo ano que começa agora em setembro, já a mais velha está indo para o 5º idioma, dominando a língua, a escrita, a fala com a maior naturalidade, com o maior prazer do mundo, porque para elas sempre foi o maior prazer do mundo. Elas têm paixão pelos estudos, porque graças a Deus consegui passar isso para elas da melhor forma possível, que o que a gente tem a gente carrega aqui e não em coisas. Coisas são apenas coisas materiais. Isso você adquire com o suor do seu trabalho, com o seu desempenho, alguns mais, outros menos, certo? Então isso, gente, é regra geral para a vida, mas principalmente para quem pensa em migrar, porque é uma mudança radical na sua vida. E se você não carrega isso com você, esses pequenos princípios, como eu citei aqui, básicos, de ter lá atrás ensinado o seu filho, preparado o seu filho, entendeu? Eu sempre preparei. O meu marido passou por N situações na vida financeiras, assim como os meus pais passaram por altíssimos e baixíssimos, entendeu? Nasceu em berço de ouro e faleceu numa situação delicadíssima financeira, só que morreu com dignidade. O que é morrer com dignidade? Sorriso no rosto, feliz, porque o principal ele tinha amor, carinho, família, valores e não coisas. Porque coisas ninguém vai levar.
Nós vamos levar daqui para outra vida o que nós somos, o que nós fizemos de bom ou de ruim, certo? Então, é isso, gente. Prepare sua família, prepare o seu psicológico, repense, reanalise, para quem ainda tem esse tempo, para quem ainda está aí do outro lado, todos esses conceitos, esses exemplos que eu citei aqui, tem muito mais mesmo, para não passar, recapitulando, como eu estava falando, das situações, tanto dos meus pais quanto do meu marido, por inúmeras vezes aí no Brasil, pegou a pior crise, agora recente, do desemprego, entendeu? E nossa família sempre soube passar por isso com excelência, digo isso de boca cheia. Nossa família, que eu falo, eu e as minhas filhas, né? Marido, mulher e filhas. Sempre soubemos passar isso com a maior dignidade, com um sorriso no rosto. Quando tivemos que apertar o cinto, mas apertar pra valer mesmo, gente, pra valer mesmo. As nossas filhas nunca foram criadas assim, eu acho que, quem de vocês já não ouviu dizer, o meu filho não fica sem o Toddy, o meu filho não fica sem o requeijão. Não, tem que ter. O meu filho não fica sem o pão, sem o frios, sem isso, sem aquilo. Então, gente, repense. Se o seu filho não fica sem o achocolatado A, B, C, D, sem o requeijão, sem isso, sem aquilo, ele fatalmente vai ter problema numa adaptação, numa imigração, numa mudança cultural radical, principalmente Brasil versus Portugal. Eu digo Europa, Portugal, porque a Europa toda é assim. Não é em ter, é em ser. E você tem que ser grato pelo que você tem na mesa, não aquilo que eu quero. Primeiro que para querer você tem que poder. Então, se os seus pais podem te dar, amém. É assim que eu eduquei as minhas filhas. Se a gente tem, amém. Graças a Deus, hoje a nossa mesa tá farta, amém. Sempre passei isso para elas. Mas se amanhã não tiver, amém também. Saibamos passar com dignidade, serenidade e sabedoria. E assim elas conseguiram passar em todas as fases ruins das nossas vidas, de desemprego, que não foram poucas, de desemprego, aí automaticamente vem humilhação, dificuldade financeira, você tem que apertar o cinto, você tem que chegar no seu filho e falar, olha, hoje só tem leite, bolacha, hoje só tem leite, café, hoje só tem para o café da manhã, bolacha de água e sal, e elas com um sorriso aqui, aceitarem, para elas serem, não mãe, tranquilo, de boa. Minhas filhas nunca questionaram, nossa, mas não tem frios? Quantos pais eu vejo, já vi nessa minha vida, meu Deus do céu, de filhos darem chilique, surtarem, não comerem, agredirem aos pais, afrontarem aos pais por não ter o alimento que eles gostam. E os pais ainda acharem lindo. Quantas vezes eu vi em reuniões, em festas, em inúmeras situações, meu filho não come, aquele ar de superioridade de pessoas, não. Meu filho não come, isso ele não gosta, isso não. E adulto também, empurrar um prato, recusar, não faz, não come e tal. Então, gente, olha, desculpa, mais uma vez, não tô aqui para julgar, não é um julgamento. Estou citando situações de que fazem uma enorme diferença para quando nos perguntam, nossa, poxa vida, nossa, como que vocês se adaptaram super bem? Como que as suas meninas se adaptaram super bem? Então, nesses exemplos, todos esses pormenores que eu citei para vocês, e ainda é isso aqui, porque senão daria N vídeos para estarem falando aqui de situações. As minhas filhas nunca escolheram marca,
coisas, o que tem está bem. Para elas, o que importa é a família estar unida e tudo tá dando certo. E sempre criamos também. Só um segundinho. Filha, acende a luz aqui para a mãe, por favor. Sempre criamos também com uma base de muita fé, né? Sempre demos uma base católica para elas muito forte, graças a Deus. Também não tenho nada contra nenhum outro tipo de religião, muito pelo contrário, né? Mas estou falando da nossa experiência. Então a gente são meninas extremamente católicas, praticantes, participaram de grupo de oração, sempre foram da igreja. Nós viemos do Santuário Mãe de Deus do Padre Marcelo Rossi do Brasil. Nós temos uma história belíssima, muito particular com o Padre Marcelo. Nós temos um milagre imenso de Deus através das mãos do Padre Marcelo Rossi. Nossa história é muito linda com ele. Nossas filhas, nós fomos ministros aí no Brasil, nossas filhas participaram de grupo de oração. Então tem toda essa base católica, psicológica, emocional, entendeu? Sempre passamos para elas também, eu particularmente sempre ensinei a passar por determinadas situações de perdas com a maior naturalidade possível, de uma maneira mais real, preparada da vida, do que mais melancólica e nostálgica, porque isso só faz mal, porque o que passou, o que é passado, passado só serve para ser relembrado quando necessário, caso contrário, esquece. O ontem já é passado, siga em frente. Então o lema na minha família, na minha vida é esse: siga sempre em frente. O ontem já foi, viva o hoje, o agora e o amanhã Deus pertence, tá? Então a gente tem que ser forte e tem que estar sempre o mais preparada possível para o que possa vir a acontecer. E isso, na nossa migração, foi muito tranquila em função de todas essas coisas. Então elas não tiveram problema em chegar na escola aqui em Portugal, e eles aqui, a cultura europeia é assim, você faz. Vou dar um exemplo, nas escolas, como no Brasil, você fica meia hora na porta da escola até as professoras, as auxiliares ficarem naquela melação, naquela lambeção, naquele puxa-saquismo. Vou falar bem a verdade. Vocês sabem como é. Na grande maioria é assim, puxando o saco da advogada, da doutora, da médica, da empresária de sucesso. Nossa, comentem aí, gente. Ai, pipipi, você fica lá, cansei de ficar mais de 1 hora na fila, esperando a gente ter que buzinar e falar: ei, eu preciso ir trabalhar. E tá toda aquela cocota para atrapalhar, atrasar a aula, para estarem lá comentando como é que foi o final de semana, a festinha do filho, do amigo do filho, etc e tal. Aqui em Portugal não tem isso. Aqui o seu filho vai para a escola, no primeiro dia de aula, dependendo da idade, do ciclo, ele vai te dar. No caso da minha filha menor, eles nos deram 1 semana, né, filha? Até passou de 1 semana, tudo depende da sua conduta, do seu carisma, da sua educação. Se você chegar já chegando achando que você é o tal, porque lá no Brasil você chega e bota uma pose e pai se impõe porque eu sou o tal, eu pago, eu tô pagando e tem que me atender e papapá. Vamos combinar que é assim? Todo brasileiro sabe disso. Aqui em Portugal não é assim, gente. Então, o seu filho já vai chegar, não vai ter ninguém lá paparicando. Eles vão olhar, ele vai pegar a mochila dele, ele vai cuidar da mochila dele, ele vai pegar o cartão dele como chama, filho, o cartão? Cartão de acesso. É um cartão de acesso que passa lá na máquina eletrônica. Ele vai carregar. Eu estou falando, gente, experiência própria passada com as minhas filhas. A minha filha passou por isso. A minha filha veio de um colégio que era extremamente paparicada.
e extremamente paparicada. E sofreu nas 2 primeiras semanas esse impacto, no sentido de falar, ué, não é assim? Só que aí, rapidamente, nós conversamos, falei, lembra, filha, aquilo que a mamãe falava, que o brasileiro fica, a gente reclamava, que a gente ficava buzinando no carro, esperando, papai ia te levar, a mamãe ia te levar, e ficava lá, nossa, que saco, é sempre a mesma mãe que tá lá de papo furado com a professora, e a professora atrasando a aula, e a gente esperando. Lembra? Então, graças a Deus aqui não tem. E aí, é verdade, mãe. E aí já tirava já foi absorvendo isso e naturalmente foi entendendo de que o português não é mal educado, muitíssimo pelo contrário, porque a educação não tá aí. O brasileiro que é o mal educado, nesse sentido. É uma tremenda falta de educação você tá numa porta de escola esperando para o horário do seu filho estudar e ver um bando de falsas madames que já tá falida, mantendo a pose, sabe? O status e atrasando a aula, cansando de passar por isso, atrasando a aula. Depois o aluno tem que se matar na sala de aula, abrir o caderno correndo e entupir de lição de casa e falar se vira. Então aqui em Portugal não tem isso, gente, não tem. Então a educação já é extremamente parecida com a educação que eu dei para as minhas filhas. Graças a Deus, graças a Deus. Então eu falo, nossa, não tive problema porque minhas filhas foram educadas assim. Elas cuidarem das próprias coisas com a maior naturalidade. Então quando elas chegam na escola, é elas que cuidam. É elas que pagam a conta. Porque aqui se ensina a educação financeira desde que nasce. Desde pequenininho. Unanimidade. Aqui onde você vai no supermercado comprar algum produto, eles já vão te sugerir o mais barato. Você fala, me vê uma sacola, eles já vão te sugerir a mais barata. Isso se chama educação financeira. Já vem de base, já vem de berço, entendeu? Então, assim, enquanto no Brasil eu era extremamente criticada por uma grande maioria de que horror, a sargentona, nossa, a delegada, a chata, a sistemática, nossa, a dona da verdade. Não sou dona de nada, longe de mim, né? Nossa, quanta prepotência, dona da verdade. Oh, meu Deus, aí eu falo, quanta ignorância, né? A ignorância do ser humano só leva à ignorância do ser humano, né? Então, graças a Deus, cá nunca absorveram isso, então elas administraram isso com a maior facilidade, porque aqui cada um vai se virar com seus... Aqui se vive assim, cada um se vira com seus pertences. Aqui não se glamour. Imagina, gente, aqui é zero glamour, zero glamour, zero. Aqui se você tá vestida de preto, amarelo, azul, branco, não importa. Aqui se você tá a pé com a sacola do mercado na mão, não importa. Porque é a cultura deles, isso não é vergonha. Quanto que no Brasil, no nosso Brasil, nossa senhora, uma vergonha. Quantos? Até pessoas adultas, a nossa cultura lá, até o marido não gosta de carregar uma sacola para a esposa. Imagina, ele olha para os arredores assim, mas eu não quero levar nada. Que ignorância, desculpa, bate aqui, que ignorância, né? A gente olha e fala, que ignorância, cada cena patética, né? O que é a cultura, a educação que nos passam, né? Graças a Deus, como eu falo, graças a Deus eu não tive essa educação e também não as passei para as minhas filhas, graças a Deus. Então, gente, quando nos perguntam sobre a nossa adaptação, é isso. Então, pra gente foi super tranquilo, porque eu sempre a ensinei a se virar, a fazer, a cuidar. E zero preconceito, entendeu? Não importa se a cor da sua pele, não importa a sua situação financeira, somos todos iguais, somos todos seres humanos. E o que nós temos, cada um trilha o seu caminho, cada um corre atrás daquilo que acha que deve ter, atrás dos seus objetivos,
traça suas metas, tem aquilo que acha de mais importante ou não. Então, assim, voltando para não fugir muito, né? Mas, como eu disse, é um tema bem complexo que aborda inúmeras situações. Então é isso, reveja esses seus conceitos, seus apegos, a sua postura, os seus costumes, o seu comportamento, né? A sua educação, porque se você não vem dessa educação de que você cuida de tudo, você já aprendeu a lidar desde jovenzinho a fazer as coisas, então você com certeza vai ter grandes problemas na sua migração, porque desde a adaptação da escola do filho, repetindo, não vai ter lá uma auxiliar. A auxiliar existe auxiliar em todos os colégios para cuidar dos assuntos acadêmicos relacionados à escola, não à educação do seu filho, não para ficar paparicando o seu filho, abrindo mochila, carregando mochila, amarrando o sapato. Não, isso você não vai ver aqui. Aqui você vai ver a criança tentando amarrar o tênis, e eles olham e deixam a criança para aprender. Porque como que ela vai aprender? Tentando fazer sozinha. Agora, aquela educação que você vai lá fazer tudo para ela, vai lá fazer tudo, é onde viram adultos frustrados, gente. Frustrados, adultos que não sabem lidar com a sua vida financeira, adultos que não sabem lidar com uma situação difícil na vida, não sabem lidar com os obstáculos. Quando vem um obstáculo, o que acontece com esse adulto? Ele fatalmente vai entrar em pânico, em desespero, não vai saber lidar com a situação, porque já vem lá de trás dessa educação que ele sempre teve alguém para fazer para ele. Então, gente, é uma crítica construtiva, tá? Porque eu tenho isso na família. Todos nós temos, todos nós, se olharmos para as nossas famílias, nós sempre temos alguma pessoa que viveu assim, que foi educada assim, ou um amigo, ou um conhecido, e que sofre muito com isso. Isso faz um mal tremendo para a pessoa. Então, se você pretende migrar com sucesso, ter uma migração tranquila, e tem uma adaptação perfeita, esses valores são primordiais, primordiais. O seu psicológico, a sua educação, a sua formação. Se você tiver isso, esse perfil, se você encarar com naturalidade o problema, o obstáculo, que muitas das vezes não é um problema, é uma situação normal da vida. Todos nós um dia vamos passar. Sempre falei isso para minhas filhas e continuo falando. A gente sempre vai passar por situações boas e ruins. Tudo depende da maneira que você lidar com a situação. A maneira que você encara a situação. Eu conheço pessoas, gente, que entram em pânico se acabar um alimento, um item de alimento da casa. Eu conheço pessoas que se a carteira tiver vazia, surta, que não sabem viver com a ausência do dinheiro. E quem nunca já passou por isso? Quem nunca já passou pelos seus problemas financeiros, como o mundo agora, principalmente o mundo agora, pessoas que estavam em cargos que jamais esperavam uma demissão da vida, e foi, tome, tchau, até logo. E aí? E aí fica a pergunta, eu lanço a pergunta para vocês. E aí, se você não preparou a sua família, se você não preparou o seu filho, psicologicamente, emocionalmente, para falar assim, não vai ter mais aquele item, não vai ter mais aquele alimento, a gente não vai poder morar mais em tal lugar, a gente não vai poder mais ter uma empregada que faz tudo para você, você que vai ter que fazer. Entendeu? Aí é onde vem depressão, frustração, jovens querendo se matar, jovens odiando pai e mãe, jovens, gente, eu sou mãe de 4 filhas de diferentes idades e me relaciono muito bem com todas elas, todos os tipos de idade, desde a faculdade. Então eu passei por desde da pré-escola, adolescência,
E os relatos que a gente ouviu e ouve até hoje, inclusive cá em Portugal, de pais que vivem assim, alienados, que não passaram valores para os seus filhos. E aí quando vem essa situação, agora na pandemia, entraram em surto, não souberam como lidar com a situação, não souberam o que fazer, entraram em pânico. Por quê? Nunca passou valores para os filhos, nunca passou valores para essas famílias. Então, gente, olha, fica aí eu não vou falar dica, porque isso é uma experiência de vida real. Isso é uma mini biografia, tá? Isso é a minha vida, a vida da minha família, das minhas filhas. Isso é a maneira que um tiquinho do que eu fui educada, da minha criação, da minha conduta, da criação das minhas filhas, da educação que eu e meu marido sempre demos para as minhas filhas. No Brasil a gente sempre se matou, meu marido sempre fez tudo. Graças a Deus, como a gente fala hoje, graças a Deus que a gente priorizou pelos estudos dela aí no Brasil desde muitos e muitos e muitos anos, enquanto muitos falavam, pra quê? Pra quê? Vocês vão gastar? Pra quê? Infelizmente no Brasil a gente teve que gastar muito para dar uma boa educação para os filhos. Vocês, quem é brasileiro sabe disso. Mas tudo que lá, a base que elas tiveram desde pequenininhas, então aqui só fez com que elas agregassem ainda mais da maneira mais natural possível. Então, quando elas chegaram cá e viram, enquanto que para muitas pessoas é um grande problema, para os preconceituosos chegar e dar de cara com a África, né? Que Portugal, eu falo, Portugal, nossa, tem africanos belíssimos, indianos, libaneses, ingleses, franceses, alemães. Aqui tem gente de toda parte do mundo, moradores, não turistas, eu estou falando de moradores. Para todo lado de Portugal que você vai, você encontra pessoas de todas as nacionalidades possíveis. Então se você criou seu filho naquele alto preconceito contra negro, contra branco, contra índio, contra ingleses, contra alemães, contra japoneses, chineses, você vai ter um grande impacto, um grande problema também. Por isso que eu falo, esse tema é bem complexo. Então, você está preparado para migrar? Porque tudo isso faz parte da sua migração. Você vai chegar cá e vai lidar já de cara com essa cultura. Aqui é cultura que se prevalece. Aqui a cultura é gritante. Aqui, o que é no Brasil ter um belo de um carro, aqui é ter um belo de um idioma. Aqui, o mendigo de Lisboa fala inglês, francês, se bobear, alemão, português. No mínimo, ele fala 3 idiomas, tá? Então, aqui até um mendigo fala, é poliglota. Então, aqui é cultura. Aqui é o ser, não o ter. Então, repense se você é extremamente apegado ao ter coisas e não abre mão do seu grupo de amigos, da sua mala, da sua cama, da sua bolsa, da sua comida, do seu costume, do seu cabeleireiro, da sua cabeleireira, da sua manicure, do seu empregado, da mamãe colocando comidinha na mesa para você. Você acha que você vai ter a mãe eternamente? O seu pai eternamente? Não, gente. Eu perdi o meu pai, eu tinha 20 e poucos anos de idade. Uma garota. Foi o maior baque da minha vida. Só que passei. Superei. Por quê? Porque sempre soube que ninguém é eterno. A gente tá aqui de passagem. Então, isso também. Prepare o seu filho para as perdas. Assim eu também preparei as minhas. A gente sempre vai ter perdas. Sempre vai ter dificuldade e obstáculo. E a gente tem que estar
o mais preparado possível para enfrentá-los. Não que a gente nossa, a gente está preparado para tudo? Não, nós estávamos preparados para um Covid? Ninguém, nem a Europa, nem o Brasil, ninguém estava preparado. Só que existe uma enorme diferença para aquelas pessoas que estavam mais preparadas nesse perfil de encarar que estamos de passagem, de falar seja o que Deus quiser. Existe um Deus que está no comando de tudo e não eu. Não sou eu a dona da verdade. Não é você a dona da verdade. Não é você o rei do mundo. Não é você o dono do mundo. O mundo não é uma bolha que gira ao seu redor, que gira no seu umbigo. Não. Você não é a última bolacha do pacote. Não. Só existe um Deus Todo-Poderoso, só. Nós somos apenas aprendizes. Então, assim, vamos aprender, vamos agregar, né? É assim que eu sigo, que a minha filosofia de vida é essa: agregar valores, agregar coisas boas. As ruins servem de lição, de aprendizado e deleta. Deleta. Siga em frente. Foca nas coisas boas, né? Que eu acho que assim você vai ser um ser humano melhor, você vai digerir melhor as situações, né? E passar por essas dificuldades da melhor maneira possível, assim como eu passei por diversas vezes nos desempregos do meu marido e sempre tive do lado dele para apoiar, para incentivar e falar, olha, faz parte da vida, nós estamos cá para te apoiar, você vai conseguir, você vai vencer, trilha esse caminho, vai por aqui, vai por ali, enfim, isso aí é muito pessoal, né, de cada um, mas sempre tivemos unidos, né, nunca desistimos um do outro, muito pelo contrário, eu e ele, com tanta luta, tivemos muitas lutas, ainda temos bastante, claro, e eu costumo dizer que ainda vamos ter, porque eu acho que só vai parar quando partimos dessa para outra, né? Então é isso, gente, mas a gente não desiste um do outro, não desiste, a gente cai e levanta, é assim que eu a ensinei, esses valores que nós passamos para elas, caiu, levanta, né? Lembra quando o filho cai lá e bate o joelhinho, rala o joelho, a mãe vai lá, dá um beijo, dá amor, dá carinho, dá afeto, mas fala, levanta, levanta, calma. Filho se desespera, lembra quando minhas filhas caem, se desesperavam. Calma, respira, respira fundo. Eu lembro perfeitamente, falava isso, nessa só, respira, aquelas lágrimas, aquele pânico, calma, para ter o equilíbrio da mente. E é isso, gente, então, são todos esses temas e muito mais, assim, farei mais vídeos a gente abordando esse tema, de se você tem perfil para imigrante, para você não se frustrar menos, para você com certeza ter uma adaptação tranquila, porque parece besteira, mas não é, porque aqui realmente é o oposto do Brasil. Aqui não é, nós somos países irmãos, mas até o português de Portugal é diferente, viu? Então aquela ilusão que você acha que você vai chegar aqui e é tudo igual, muitíssimo pelo contrário, muitíssimo pelo contrário. Então reveja seus conceitos, eu vou fazer um outro vídeo com outro tema para conseguir separar um pouco, né, para não virar uma salada mista aí, para não ficar muito confuso o vídeo e mais extenso do que já tá, mas assim, precisava passar isso para vocês, preciso passar isso para vocês, porque para não ver, gente, muitas e muitas pessoas que mais de um ano aqui em Portugal, a gente vê e viu, principalmente no período da pandemia, desculpa, perdão. Quem usa óculos é um problema. Principalmente no período da pandemia, entrar em desespero. Tá aí um exemplo bem simples. Nossa, eu fiquei abismada de ver, com 15 dias, nosso presidente tinha decretado o primeiro regime
de confinamento. Meu marido estava na empresa e aí ele estava com um funcionário, o patrão, ele lá em reunião com um funcionário brasileiro, e meu marido tinha contratado fazia pouco tempo, ficou assim com pena da situação dele, ele sozinho aqui em Portugal, e precisava, né, solicitou que precisava muito desse trabalho, por estar sozinho aqui em Portugal, por ser brasileiro, etc e tal. Ele tinha muito complexo, é uma pessoa cheia de complexos, cheia de conflito, problemática psicologicamente, assim, muitos conflitos. E mesmo assim meu marido resolveu, junto com o patrão dele, dar a oportunidade, que no caso é o meu marido que efetua as contratações. Ele até comentou em casa e falou, nossa, fiquei, né? Ele falou, poxa, dá a chance pro rapaz, precisa trabalhar. Quem nunca, né? Quem nunca passou por isso, assim como eu já passei. Ok. Só, gente, mais uma vez batendo aqui na tecla perfil de imigrante, ele era uma pessoa extremamente apegada. Ele era uma pessoa que, assim, ele quis trazer o Brasil para Portugal, já começa por aí. E ele era uma pessoa que estava cá com a mente lá. Então, assim, por mais que o meu marido, o patrão do meu marido, os colegas de trabalho tentassem ajudar, tentassem interagir ele da melhor forma possível, ele não conseguiu ficar cá em Portugal. Porque, assim, a cabeça dele não saía do Brasil. A mente dele não saía do Brasil. E ele tinha uma mãe que ligava para ele diariamente e ficava, meu filho, volta, aquele fator, volta a dizer, aquele fator psicológico. Isso é tema para um outro vídeo também, mas encaixa-se muito bem no perfil de imigrante. Então, se você é um filho, e ele já é um homem, ele não era nem um rapaz de menor de idade, não, já um homem, um homem. Não lembro agora a idade, meu marido deve saber. Mas como meu marido mesmo passou pra gente na nossa casa, já um homem. Foi criado assim, não consegue viver sem a família, né? Mãe, irmãos. A nossa primeira família, né? Que a nossa segunda é quando a gente casa. E tentou de tudo, ele não conseguia desenvolver no trabalho. E aí o patrão do meu marido ia lá, cobrava meu marido, e meu marido, olha, eu não consigo mais se segurar, tá difícil, você não tá conseguindo trabalhar, você não consegue desenvolver o seu trabalho. E aí ele ficava fazendo comparações. E a mãe ligando diariamente, dia e noite, ele, minha mãe ligou, isso. Aquele fator psicológico. Então, assim, resumo, ele não conseguiu ficar, só esperou a fronteira abrir, e aí o patrão da empresa do meu marido realmente não conseguiu ficar, porque ele não conseguia desenvolver a função que lhe foi dada, não conseguia, e estava atrapalhando a equipe, né? Ficava um ambiente muito difícil, né? E assim ele retornou para o Brasil. Então, gente, era uma pessoa que nitidamente não tinha um perfil de imigrante. Aí eu te pergunto, imagina o tamanho da frustração dessa pessoa, né? Gastar dinheiro, gastar tempo, né? Abrir mão de tudo que tinha para vir na loucura, talvez por todas essas comparações, com certeza lá atrás de, fulano deu certo, tranquilo, também dou, é só ter tanto no bolso, na carteira, X euros, nossa, beleza, Portugal Brasil e Portugal, tremendo tiro no pé. Aí chega aqui e se depara com uma realidade totalmente diferente do Brasil, uma cultura totalmente diferente do Brasil. E aí vem o conflito, né? Aí toma aquele choque, aquele baque, né? E tem que voltar. E te pergunto, e se não tem condições de voltar? Como é que faz?
E aí, e ainda por cima, né, gente? Ainda outro detalhe, né? Tira a vaga de uma outra pessoa que tá lá, de um pai de família, de uma mãe de família, ou de um jovem que tá precisando, que tá aí na fila do desemprego, precisando de uma oportunidade, que tem o perfil, tem garra, tem tudo, e aí se depara com essas pessoas extremamente despreparadas que inventa de imigrar sem ter a mínima condição psicológica, emocional. Gente, repense. Repense, 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 porque imigrar é para os fortes, gente. Imigrar é para os fortes. São para as pessoas totalmente desprendidas de bens materiais, de valores materiais e sim valores culturais. Então, se você é uma pessoa que é aberta, tem uma mente aberta a aprender, agregar, humildemente aceitar tudo de novo, tudo, eu disse tudo, cultura diferente, costume diferente, visão diferente, e olhar isso da melhor forma possível e natural, você não vai ter problema algum, muito pelo contrário. A sua imigração vai ser tranquila, serena, não dolorosa, tranquila. Se você é aberto a tudo isso. Se você tem essa mente de que você vai chegar e realmente vai ser tudo novo, tudo diferente. Aqui não tem nada igual ao Brasil. Nada. Vou repetir. Nada. Se alguém disser para vocês, olha, tal coisa é igual ao Brasil, não é. Cuidado. Repense. Reanalise. Checa. Porque tem muita gente vendendo sonhos e não realidade. Quando eu decidi criar o canal, a força gritante dentro de mim foi essa. Passar realidade para vocês. Porque tem uma enxovalhada de pessoas passando sonhos. É muito fácil vender sonhos. É muito fácil, gente. Principalmente nos dias de hoje, com toda a plataforma digital ao nosso alcance, onde qualquer um pode vir cá, aqui como eu tô agora, e montar, criar uma plataforma digital, um segmento e vender sonhos para vocês. É muito fácil. Então, talvez tudo que eu tenha falado aqui para vocês pode ter chocado, pode chocar, pode desagradar. Vocês podem até falar, nossa, poxa, que mulher chata, credo, nossa, ai, meu Deus, nossa, ela não quer que a gente vai, nossa, ela é egoísta, ela é metida, ela é arrogante, ela é prepotente. Cuidado, reveja os seus conceitos. O que é ser arrogante para você? É uma pessoa que finge ter o que não tem, que come ovo e arrota peru, como no Brasil? Uma grande maioria que tem uma empregada dentro de casa e nem ganha para isso? Que nos dias de hoje ainda ensina esse tipo de valor? Até alguém para fazer pra gente? Será? Meu conceito, uma pessoa arrogante é isso, sabe? Tem que ter o outro para lavar, passar, cozinhar, porque ele não é capaz de fazer. Tudo bem, se você realmente necessita, vou repetir, realmente necessita, não tem como. Agora, a Europa inteira, gente, a Europa inteira, todo mundo aqui faz, do jovem ao idoso. Os idosos cá em Portugal moram sozinhos, na grande maioria das vezes, sozinhos, fazem compras sozinhos, a pé, com a sacola na mão. Então, será? Quem que é arrogante mesmo? Quem que é arrogante? O que é ser arrogante para você? O que é ser metido? Metido, então reveja os seus conceitos, né? A gente ouve muito isso no Brasil, assim, ao vento, né? Então,
Então, reveja seus conceitos, vê o que realmente é todas essas coisas que eu citei aqui, muito mais, né? O que é ter humildade? Humildade? Humildade é você fazer, né? Humildade é você fazer, você lavar o seu prato, você lavar a sua roupa, você limpar o xixi do seu cachorro, né? Você lavar o seu banheiro. Isso é ter humildade, fazer isso com a maior dignidade e naturalidade do mundo. Isso é digno, né? Não você ficar assim com seu nariz empinado, achando que tudo é o outro que tem que fazer e você é o tal. Me poupe, né? Nossa, a gente já passou dessa era faz quanto tempo, né? Como eu disse lá atrás no vídeo, a época das vacas gordas, né, mãe? Que eu diga. A época das vacas gordas, lá para trás, aquele conceito que a gente tinha que ter, sabe? Pessoas para fazer pra gente assim. Hoje, aqui na Europa, sabe quem tem funcionário para trabalhar para eles? Primeiro, quem pode muito. E quem realmente necessita, quem tem um problema no joelho, quem tem um problema na coluna, quem realmente necessita, tá? Não estou cá para julgar ninguém. Estou citando comparações para que vocês analisem e vejam se estão preparados, porque aqui na Europa, você para ter uma faxineira é pago por hora. Você para ter uma pessoa para fazer esses deveres domésticos que nós fazemos normalmente, que para nós não temos problema algum com isso, nós, eu digo eu, minha família e a Europa inteira, tá? Que é normal, é educacional, isso vem da cultura, graças a Deus, eu acho bárbaro isso, concordo plenamente com isso, né, como ser humano. Então reveja, você que está aí acostumado a ter tudo na mão, a ter, aí na esquina comprar o pão de carro, né, a ter pessoas fazer tudo para você e todas essas coisas mais. Então repense, a ser preconceituoso, a achar que, sabe, ser bem parecido com aquele cara lá que deu a maior polêmica aí, acho que uns 15, 20 dias atrás lá, que humilhou o motoboy. Cuidado em achar que o motoboy é menos gente que você, viu? Cá em Portugal não existe isso não, viu? Aqui são todos respeitados. Aqui existe igualdade social. Aqui ninguém olha para cima não, nem para baixo não. Aqui, ó, é igual. Aqui onde o nosso presidente janta, nós jantamos também. Aqui onde o nosso presidente come a pizza, nós comemos também. É o mesmo valor, as mesmas pessoas. Todos têm acesso, todos têm condições, tá? Eu estou falando isso de um modo geral. Eu não estou falando isso, obviamente, né, gente, de 1% da população que está aí passando por uma extrema dificuldade devido à situação pós-Covid, etc e tal. Não preciso dar esse comparativo, creio eu, né? Eu estou falando de 99,9% da população portuguesa. Todos, vocês podem olhar aí, saiu até no Fantástico essa reportagem, né? A igualdade social aqui é gritante, graças a Deus. Então, revejam os conceitos. Se você está extremamente preso a todos esses preconceitos, a todos esses valores, aonde seu pai e sua mãe ensinou que você é melhor que o coleguinha, porque você é branco, seu amiguinho é negro, porque você é rico, seu amiguinho é pobre, porque você tem um carro, seu amiguinho não tem, porque você tem uma roupa melhor, o seu amiguinho não tem, porque você tem roupa nova, o seu amiguinho não tem. Se você foi criado, educado dessa forma, sabe, em ter e humilhar, usar disso para humilhar pessoas, fatalmente você vai ter grande problema cá na Europa, cá em Portugal, tá? Fatalmente, porque aqui você vai ver negros, afros, alemães, ingleses, como eu citei lá atrás, pessoas de N classes sociais, não importa, tratadas da mesma forma. As minhas filhas estudam com todos esses tipos de crianças e adolescentes nos colégios, de N profissões, os pais, de nacionalidades de toda a parte do mundo, com igualdade.
Igualdade. Todos se interagem, todos conversam, todos sentam na mesma mesa, tá? Todos estudam na mesma escola, todos têm direito e acesso ao mesmo estudo e assim por diante. Então, repense. Eu ainda vou fazer outro vídeo falando sobre esse tema, porque ainda tem mais coisas para falar, mas eu já tô falando, o vídeo já tá com 1h e 35 minutos. E eu acho que eu já consegui passar aí a primeira parte com força para vocês, num papo sério, num papo reto. Porque imigrar não é para qualquer um, não. Quando a gente fala imigrar não é para qualquer um, não é nisso daqui não, viu? É aqui. Porque digo e repito, dinheiro, gente, é óbvio que você precisa ter, né? É uma coisa óbvia para a sua sobrevivência, para a sua extradição, é um assunto para outro tema. É onde inúmeras pessoas estão vendendo sonhos por aí. Ah, façam isso, façam isso, façam isso, façam aquilo. Não, veja bem, não estou falando de pessoas boníssimas, de extrema confiança, que fazem um trabalho seríssimo, que ajudam pessoas a migrar, que ajudam pessoas a como fazer do início ao fim. Não estou falando dessas pessoas. Estou falando de pessoas que glamoureiam, soltam qualquer coisa, que fique bem claro aqui, entendeu? Falam coisas ao vento sem a mínima experiência, sem a mínima base. Eu estou falando destas pessoas, não das pessoas seríssimas que eu tive o prazer e tenho o prazer, inclusive sigo várias pessoas. Num próximo vídeo vou até citar várias pessoas aqui que trabalham com isso, que também criaram seus canais para ajudar, para compartilhar, e hoje estão trabalhando com assessoria séria, tá? Que passam verdades e não só. Então, muito cuidado com isso, viu? Não julguem a capa pelo livro, tá? E repensem seus conceitos, seus ideais, para que vocês tenham uma migração mais tranquila possível, para que vocês não tenham um choque, um baque gritante e depois vir colocar a culpa no coleguinha ou, no caso, no país. Ah, Portugal é isso, Portugal é aquilo, quando que na verdade, não, o problema está em você, na sua família, né? Na sua parte emocional, na sua parte psicológica, educacional e por aí adiante, certo? Espero ter ajudado, que este é o intuito do canal, ajudar da melhor maneira possível, tá? Sinto muito em ser um pouco agressiva, no sentido assim, impactante de falar, pois é necessário, porque determinadas coisas, se você falar de uma maneira assim tão encantadora, nossa, a palavra é exatamente essa, encantadora, cuidado, nem sempre você vai estar passando verdade nesse encantamento, né? Então, assim, assunto sério, migração é um assunto seríssimo, né? Principalmente para aquela pessoa que está aí com a família, né? Para trazer a sua família, não é brincadeira. Então, assim, repense, dá tempo, mesmo que você não foi educado dessa forma, mesmo que você não teve uma família para te ajudar dessa forma, né? Eu costumo dizer, nós somos únicos. Nós somos únicos, ninguém é igual. Deus fez todo mundo diferente. Então, não subjugue ninguém. Não compare a sua vida com a do outro. Você não é o outro. Você precisa ver se você tem a mesma capacidade que o outro tem. Ver se você teve a mesma criação que o outro teve, o mesmo preparo mental psicológico que o outro teve. Não basta querer. Então volta aquela coisa do coleguinha. Ah, eu quero, Não, a regra não é essa. Não é assim que funciona. Muito pelo contrário. Se você foi criado, educado assim, você não vai dar certo. Você não vai ter sucesso na sua migração.
não vai ter sucesso. Porque a regra... Primeiro que não existe uma regra, né? Primeiro que já começa por aí. Existe sim conceitos, base, valores, princípios morais, éticos, fundamentais na vida de um ser humano para ele poder carregar para qualquer lugar do mundo que ele vá. Volto a dizer, isso não é para mudar de país, que seja para você mudar de roupa. Você tem que ter atitude, você tem que ter coragem, você tem que ter berço, você tem que ter educação, você tem que ter o mínimo dos princípios básicos de sobrevivência para ser forte nesse mundão de meu Deus, gente. Sem isso, fica difícil, fica pesado, e aí a decepção é grande, né? Aí a decepção é grande e aí não adianta vir culpar o coleguinha, o amiguinho e querer inventar a historinha de que não deu certo porque A, B, C, D. Não. Primeiro a gente tem que olhar pra gente e ver aonde a gente errou e assumir os nossos erros, as nossas falhas, entendeu? Pra daí sim fazer os nossos comparativos, porque que é diferente todo mundo sabe, né? Brasil não é Portugal, Portugal não é Brasil e assim por diante. Estados Unidos não é Brasil, Brasil não é Estados Unidos, China não é Europa, Europa não é China. Gente, cada um é cada um. Então não tome como base a vida do vizinho, a vida do fulano de tal, porque fulano deu certo, eu vou dar também. Não, isso é um tiro no pé, tá? Se você baseia a sua vida na vida do outro, já começa errado, tá? Siga a sua vida, crie a sua história, crie a sua trajetória, trace o seu caminho, tá? Dentro dos seus princípios, dentro daquilo que você acredita. Não copie a vida alheia, porque a vida não é cópia, a vida é realidade, tá? Para ela acontecer e acontecer com sucesso, é você que tem que fazer, é você que tem que executar aquilo que você planejar, não o outro, tá bom? Então é isso. Quem gostou, curta, compartilha, tá? Divulgue, continue com a gente, assista os nossos vídeos, é importante, é super importante pra gente a opinião de vocês, o feedback de vocês, tá? Deixe aqui o que vocês acharam, quais são as dúvidas de vocês, que eu digo e repito, será um prazer imenso vim aqui responder para vocês, ajudar, tirar a dúvida em todos esses quesitos, de tudo que a gente tem conversado até agora e muito mais, porque eu ainda tenho muito vídeo para postar para vocês, tá bem? Então, não deixem de comentar, não deixem de dar o seu like, compartilhar e interagir com a gente, que é super importante. Estamos cá para ajudar vocês e da melhor maneira possível e principalmente passando a nossa experiência, o que nós passamos e estamos passando e vivendo e o que acontece aqui, tá bem? O que já aconteceu e o que está acontecendo. Nós também vamos passar para vocês, tá bem? Tenha um pouquinho mais de paciência, como eu disse, estou aí num tratamento dentário, quase na volta às aulas, né? Com novas medidas, o governo aí daqui uma semana vai lançar as novas medidas, as novas regras. Então, é isso, tá bem? Mais uma vez peço desculpa pelo meu atraso, aí o meu débito com vocês, deixei vocês aí, acho que mais de uma semana sem postar nenhum vídeo e estar cá compartilhando com vocês, tá bem? Fiquem com Deus, um ótimo final de semana a todos e não deixem de compartilhar.